Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para responder um vídeo de Ask Me. Eu pedi para vocês fazerem perguntinhas para mim lá no Facebook e no Instagram. Nós tivemos muitas perguntinhas parecidas, que abordavam o mesmo questionamento. Então eu vou selecionar as que eu acredito que façam mais sentido e que eu realmente vou conseguir responder com verdade para vocês. Tá bom? Porque também senão o vídeo fica muito grande e acaba que as pessoas acabam reclamando muito quando eu faço vídeo grande. Então vamos lá. Estou aqui no Instagram, estou no computador, então vou olhar pra baixo. A Julia_FO. Como vai falar e qual a idade que iniciará os assuntos sobre sexo com a Valentina? Bom, eu acredito que esse é um assunto que a gente deve abordar com muito cuidado, e sempre falar didaticamente, assim, não muito brutamente com a criança. Eu acredito que eu vou começar a falar essas coisas com ela quando ela se tornar mocinha, né, quando ela ficar menstruada pela primeira vez. E daí que eu vou conseguir, acho que, realmente falar abertamente, mas ela sempre vai no pediatra, então o pediatra também vai conversar com ela sobre isso, vai explicar muitas coisas, mas eu acredito que será com essa idade. Ela também perguntou se o pai da Valentina é presente. Bom, normalmente ele vem uma vez na semana visitar a Valentina, às vezes ele fica 2 semanas, um mês sem visitar a Valentina, então, não sei, assim, na minha cabeça não é um pai presente, mas cada um tem uma visão disso, entendeu? Ela também perguntou, tem vontade de retirar um pouco de seus seios? Te atrapalha em algum momento? Um beijo, Júlia, obrigada pelas suas perguntas. Bom, sim, eu tenho vontade de fazer a redução da mama por uma questão de dor nas costas e de saúde, porque eu sinto muita dor mesmo. E também porque me atrapalha um pouco, assim, esteticamente eu não gosto, porque eu sou muito pequenininha, muito baixinha, então isso acaba ficando muito assim, pá! Mas é mais por uma questão do corpo mesmo, do meu corpo não tá aguentando mais. Mas eu não sei quando eu vou fazer. A Mi Oliveira perguntou, você e o pai da Valentina ainda pensam em voltar? Ou isso já é passado? Isso já é passado, a gente nem conversa mais, gente. Sinceramente, a gente não se fala mais. A Graciele Chaves. Paula, sua linda, você ouve muito da sua mãe e seu pai? Tá vendo? Eu te avisei. Se sim, qual situação eu ouço mais? Bom, Graciele, um beijo pra você. E eu sempre ouço isso da minha mãe, principalmente mais da minha mãe do que do meu pai. Porque quando às vezes eu me estresso, eu tô cansada, passo noites e noites sem dormir, pareço um zumbi, minha mãe fala assim, Paula, eu te avisei que ter filho não era fácil, que você ia ficar desculpa, muito tempo sem dormir, que ia ser cansativo, que ia ser estressante. Mas aí, te avisei. Sempre isso que ela fala. A Victoria Gama, 22 underline, ela tá perguntando se eu sinto falta do pai da Valentina pra gente formar uma família 3, se a gente pensa em no futuro juntos. Na verdade não, porque eu tenho a seguinte opinião, que é melhor ela ter os pais separados e felizes com as suas vidas boas, formadas, cada um com outros parceiros, vivendo a vida em paz, do que juntos e brigando, se matando perto dela. Ela também perguntou se eu acho que a Valentina sente falta do pai e da mãe juntos. Não, eu não acho que ela sente falta. A Nath Underline Souza. Oi, Paulo, o que você acha de mais engraçado na Valentina comportamento? Um beijo, Nath. Bom, o que eu acho de mais engraçado é que às vezes a gente tá andando na rua, daí ela vê uma pessoa atrás de mim, assim, por exemplo, andando também, ou às vezes a gente tá parado num consultório, qualquer lugar, supermercado, e a pessoa fala, oi, tipo, fica mexendo com ela, e ela fica, tipo, ela mexe com a pessoa, daí ela vai assim, daí ela se esconde, assim, em cima de mim, sabe? Fica encolhidinha, daí ela pega e faz assim, ó, com o olhinho assim, tipo, de cima, procurando a pessoa, daí quando a pessoa olha pra ela, ela se esconde. Eu acho o máximo isso, eu acho muito engraçado quando ela faz isso. A Nessa Hesk, eu acho que é assim que fala, desculpa se eu estiver falando errado. Como você se sente com tanta gente perguntando sobre o pai da Valentina? Olha, gente, sinceramente, eu não gosto muito porque
Ele não tem nada a ver com isso aqui, com o YouTube, mas eu entendo que as pessoas têm curiosidade de saber como que é lidar com a falta dele, quando ele não tá presente. Eu entendo, mas é um pouco chato, assim, porque ele tá vivendo a vida dele, eu tô vivendo a minha vida, tá todo mundo feliz, isso que importa. Então, quando as pessoas ficam me questionando muito, assim, eu fico meio... a Eve Oliveira, ela perguntou qual foi a reação dos meus pais... Não. Qual foi a minha reação como eu contei pros meus pais. Eu já falei isso em outros vídeos de Ask-me, então eu não vou responder, tá bom? Depois eu deixo o link aqui pra você ver lá. Um beijo, Eve _Oliveira. Desculpa, porque tem perguntas que eu realmente já respondi. Duda 25 fofa. Oi, Paula, como você começou a fazer vídeos? Eu comecei a fazer vídeos por hobby, assim, porque eu queria mostrar as coisinhas que eu comprava de maquiagem, que era tudo marca bem baratinha, as roupas, e foi assim que eu comecei, mas eu não me dei muito bem nisso, porque eu não levo muito jeito. Vivi Miranda _. Namorando, ficando ou tem algum pretendente, Paulinha? Estou ficando, apenas. A Milene Matos _. Oi, Paula, quem te ajuda nas despesas suas e da Valentina? Manda um beijo pra mim. Um beijo, Milene. Bom, nas minhas despesas são os meus pais que arcam com todas elas. E as despesas da Valentina, o pai dela paga pensão e os meus pais arcam com o resto das coisas. Especialmente fraldas, alimentação, quando tem que comprar muita roupa, que dá tipo 300, 400 reais de roupa, meus pais que compram. De resto, assim, gastos, por exemplo, tem que comprar um sapatinho, ou quando é uma compra mais barata de roupa, os meus pais, eu compro com o dinheiro da pensão. E quando, por exemplo, eu sempre guardo uma quantia da pensão pra deixar guardado na poupança pra ela. A Graça Morato, ela perguntou uma pergunta, ótima. Fez uma pergunta que eu achei um pouquinho delicada, então eu não vou responder. Desculpa. Beijo. A Téfia Almeida 11. Atualmente você faz o quê? Como é seu dia a dia? Sobre o pós-parto, seu corpo como ficou? Ela tá perguntando se eu já ouvi falar na micropuntura. Então, hoje em dia eu tirei esse tempo, até os 2 anos aproximadamente da Valentina eu vou ficar em casa, cuidando dela. Pretendo voltar a estudar, voltar pra faculdade. Depois eu vou voltar a trabalhar. Então eu vou fazer faculdade primeiro pra depois trabalhar. Meu dia a dia não tem rotina. O meu corpo ficou normal, assim. Eu emagreci bem mais, né? Meu peso tá bem diferente de quando eu engravidei. Mas assim mesmo eu não gosto. E eu tive estrias e eu não sei se eu vou fazer algum tipo de intervenção, porque, sei lá, não me estressa, não me irrita tanto assim. Beijo. A Priscila Santos. Oi, Paulinha, tudo bem? A Valentina já está andando? Como é seu dia a dia com ela? Adoro seus vídeos, assisto todos. Beijinho, Priscila. Tudo bem, e você? A Valentina, ela não tá andando, ela anda só apoiando em tudo, nas coisas, quando a gente segura na mão dela. Meu dia a dia a gente não tem, assim, tem dia que a gente acorda às 6 horas da manhã, tem dia que a gente acorda meio-dia. Depende de como ela dormiu, se ela dormiu bem, se ela não dormiu, se ela tá doentinha, se ela não tá doentinha. Cada dia é uma coisa, realmente não tem uma rotina. A Rocha 0808JF. Boa noite, Paulinha. Você está ficando com alguém no momento? Qual é a sua relação com os avós paternos da Valentina? Pretende trabalhar agora que a Valentina fez um aninho? Beijo. Bom, eu tô ficando com uma pessoa. Só ficando. Qual a minha relação com os avós paternos da Valentina? Nenhuma, assim, diria que nenhuma. Porque eles não me ligam, eu não ligo pra eles. Simplesmente, quando eles quiserem vir aqui, eles vêm. Se não quiser vir também, não tem problema. Eu só não vou na casa deles por uma questão óbvia, né? Mas, tirando isso... então, eu pretendo trabalhar em casa mesmo, assim. Se for trabalhar em casa mesmo. A Keila Level me mandou uma mensagem gigante. Muito obrigada, eu já tinha lido, né, há muito tempo. Então, muito, muito obrigada, Keila. A Natália _Cauã. Olá, Paula, tudo bem? Gostaria de saber com quantos meses saiu o primeiro dentinho da Valentina.
e se você deu alguma coisa pra ela pra aliviar o incômodo. Com quantos dentinhos ela está agora? Nossa, eu não vou lembrar com quantos meses saiu. Acho que foi com 6, 7 meses que saiu o primeiro dentinho. Eu não vou lembrar de verdade, porque eu sou péssima pra essas coisas. Mas o que eu usei pra aliviar foi o Nenê Dente e Camomilina C com a indicação do pediatra. Então é importante você perguntar pro pediatra antes de usar. E agora ela tá com 5 dentinhos. 3 embaixo e 2 em cima. Os 2 dentões que a gente tem, ela tá nascendo. Beijo. A Natália Galvão. Conta pra gente, você voltou a namorar o pai da Valentina? Não. A Joyce Catarine. Você pretende trabalhar agora que a Valentina fez um aninho? Beijo, Joyce, já respondi sua pergunta. A Silmara.xavier.31 perguntou se eu tenho vontade de voltar a morar sozinha. Se eu tenho vontade de morar sozinha. Eu tenho vontade de morar sozinha, só eu e a Valentina, sim. Mas não por enquanto, até porque eu não tô trabalhando. Então quando eu tiver meu dinheiro, poder me sustentar, a gente vai se mudar com certeza pra algum apartamento ou alguma casa. De preferência a casa, que eu amo morar em casa. Souza Rosa 58. Como é a sua relação com o pai da Valentina? Nenhuma. Nenhuma mesmo, assim, a gente não tem contato nenhum, a gente não conversa. É uma coisa assim... Danebelle. Oi, gatinha, você já está namorando? É que vi nas fotos do nível da Valentina muitos gatinhos. Será que algum chamou sua atenção? E a Valentina, ela dorme no berço dela ou com você na cama? Um beijo, Danebelle. Bom, eu não estou namorando, não pretendo namorar tão cedo. Sim, é um dos gatinhos que estavam lá na festa. Estavam na foto. E ela dorme comigo na cama, a Valentina. Eu não consegui tirar ela da minha cama, não me sinto à vontade, então ela dorme comigo. Evelyn Antunes. Oi, Paulinha, a Valentina já está andando? Não. Sally Cardoso. Oi, Paula, como o começo da introdução alimentar da Valentina, ela comia de tudo? Quais alimentos ela mais gostava? Manda beijo. Um beijo. Bom, o começo da introdução alimentar da Valentina foi muito boa. Eu até fiz um vídeo, tem um vídeo aqui no canal falando sobre a introdução alimentar. Ela amou, gente, ela super aceitou. Foi pera, a primeira fruta que ela comeu. E ela amou porque é bem docinha. Não tivemos problemas em relação a isso. Ela sempre comeu de tudo, continua comendo de tudo. A única coisa que ela não come mais é mamão. Ela odeia mamão. Até Giló ela gosta, mas mamão ela não gosta. Ela também perguntou, quanto você gastou mais ou menos na festa da Valentina? O pai dela ajudou nas despesas? Bom, a gente gastou mais ou menos 3 mil reais na festa, pra mais, um pouquinho mais pra mais. E o pai dela não ajudou nas despesas da festa com nenhum centavo. Tudo saiu do bolso dos meus pais. Olá, Paula. Quero saber se você tem alguma tatuagem. Se tiver, o que é? Ou se tem vontade de fazer alguma homenagem a Valen, por exemplo. Um beijo. Beijo, Pam. Bom, eu não tenho nenhuma tatuagem, porque eu amamento ainda, então eu tenho medo, apesar que muita gente faz. Mas eu ainda tenho medo, receio de fazer. Mas eu pretendo fazer algumas tatuagens em homenagem a Valentina, aos meus pais. Mas só mais pra frente. A Juliana.m. Oi, Paula. Qual a sua maior dificuldade depois que você se tornou mãe? Um beijo pra você e pro Davi. Bom, Juliana, desculpa. A minha maior dificuldade, acho que é aprender a lidar com os imprevistos. Porque num dia seu bebê tá bem, tá super saudável. E no outro, o seu bebê não está bem, está doentinho, com febre, com dor. Você não sabe o que fazer. Então são esses momentos que eu mais fico louca, assim, que eu fico, meu Deus, preciso ir no médico. E, assim, tem dias que a gente vai ficar sem dormir mesmo, tem dias que a gente não vai conseguir comer, não vai conseguir tomar banho. E é super normal, a gente tem que ter paciência, respirar fundo. Então, ser mãe é muitos imprevistos e muito difícil. Então a gente tem que saber lidar, ter muita paciência sempre. Beijo. A Pan Cris também tá perguntando qual é o meu estilo de música. Se eu tenho algum cantor, cantora, banda internacional favorita e nacional também. Um beijo, Pan. Bom,
eu não tenho nenhuma banda, nenhum cantor favorito, mas eu amo de paixão sertanejo, pagode, eletrônica, qualquer tipo de música eu gosto, que dá pra dançar, dá pra se divertir. E aquelas músicas que tem uma melodia mais gostosa, pra gente pensar na vida, pensar no nosso amor. Então, eu gosto de praticamente tudo. Eu só não, acho que eu não gosto muito daquele rock pesado que arde os ouvidos. Tirando isso, eu sou super eclética. A Vivi Esteles. Em relação à sua vida amorosa, vai esperar até o certo aparecer ou quer se dedicar infinitamente só e somente por sua filha? Um beijo, Vivi. Não, eu não quero me dedicar só e somente, infinitamente a Valentina, até porque eu sou humana. Eu preciso circular, eu preciso ficar com as pessoas, sair com os meus amigos, me divertir, namorar também. Mas sempre no momento certo, no momento eu não me sinto preparada pra isso, em sair, deixar a Valentina em casa. Claro que às vezes eu saio, fico 1, 2, 3 horas no máximo fora, mas não ficar o dia inteiro fora de casa e deixar ela aqui. É isso. Mas eu pretendo Mariri Beirofar. Desculpa se eu tô falando errado. Qual foi o melhor momento da sua gravidez até agora? Teve muitas dificuldades em lidar com preconceito por ser jovem? Beijo, Mari. Bom, o melhor momento da minha gravidez acho que foi quando eu descobri o sexo, que daí eu pude curtir, colocar nome na minha filha, né? Acho que foi o melhor momento pra mim. Se eu tive muita dificuldade, olha, as pessoas sempre falavam: ah, você é mãe solteira? Você não vai conseguir arranjar ninguém. Mentira, eu consigo sim, gente. Sou humana, eu não sou nenhum bicho 7 cabeças pra ninguém gostar de mim. Então é isso, mas eu não ligo de verdade. Então é isso, gente. Eu vou fazer um outro vídeo respondendo as perguntinhas do Facebook. Beijinhos, tchau, tchau.